O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido logo mais a uma cirurgia, mais uma cirurgia. Dessa vez, esse procedimento busca tratar uma hérnia e deve durar até 4 horas. A gente tem mais informações direto de Brasília com o Afonso Marangoni. Bom dia para você, Marangoni. Feliz Natal. Bela gravata. Muito obrigado, Carla. Bom dia a você, a Sheila e todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Feliz Natal a todos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro passou essa virada, inclusive, para o dia 25 de dezembro, já internado neste hospital em Brasília, um hospital particular que ele vai fazer esse procedimento cirúrgico. É uma cirurgia que está marcada para logo mais, às 9 horas da manhã, vai ser o início dessa cirurgia. Deve durar mais ou menos essas 4 horas que foram previstas pelos médicos. Então, por volta de 1 da tarde é que a gente vai ter algum detalhamento maior de como foi, né, esse procedimento, que é um procedimento já muito conhecido pelos médicos, muito realizado no Brasil e no mundo, mas claro que o Bolsonaro tem algumas complicações por causa da série de intervenções que ele já sofreu, né, nessa região. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi internado ontem, quarta-feira, para exames preparatórios, né, preliminares, portanto, a esta cirurgia. Ele teve, sim, algumas alterações nos exames, o médico do presidente disse isso, mas disse que isso não era um impedimento à realização da cirurgia. Então, ele foi considerado apto para o procedimento proposto. Essa cirurgia, então, vai ser com anestesia geral, o presidente vai estar sedado, e essa internação e cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma fala do Cláudio Birolini, que é o médico responsável pela cirurgia do Bolsonaro, e nós vamos ouvir um pouquinho do que ele fala em relação sobre essa questão do tempo que Bolsonaro deve ficar internado. Vamos ver. Já fez exames de avaliação, a gente não vai fazer mais nenhum exame de rotina hoje. Ele vai ficar lá no quarto e amanhã, então, está previsto o início da cirurgia por volta de 9 horas. A gente espera que esse procedimento dure em torno de 3 a 4 horas, vai ser feito sob anestesia geral. Depois da cirurgia ele deve ficar na recuperação anestésica durante aí um período de 1h30, 2 horas, e a princípio, estando tudo em ordem, ele volta para o quarto. Ele fica em jejum para dar o tempo necessário para a cirurgia, geralmente é um jejum de 8 horas com uma interrupção algumas horas antes. E no pós-operatório, uma vez acordado da anestesia, ele pode se alimentar novamente. Pois é, o doutor Cláudio Birolini, então, ele saiu ali na porta do hospital para falar conosco da imprensa. Eu até estava naquele momento ali em que ele deu essas declarações, e aí ele dá mais alguns detalhes em relação a essa recuperação do ex-presidente da República. Vamos ouvir? A cirurgia da hérnia é uma cirurgia complexa, não existe cirurgia simples, tá? Complexa no sentido de que você tem que tomar cuidado com uma série de estruturas, etc. Mas é uma cirurgia bem padronizada, é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia programada. Então, a gente espera que o procedimento ocorra sem maiores intercorrências, diferente da outra cirurgia que ele fez em abril, que era uma cirurgia de urgência, com obstrução intestinal, com uma série de variáveis sobre as quais a gente não tinha um controle antes de iniciar o procedimento. No pós-operatório, a gente tem que tomar uma série de cuidados, entre eles cuidados com ferida operatória, cuidados com analgesia, fisioterapia, cuidados com trombose, tá? Então, esses são os cuidados que a gente vai estar atento durante esse período. Naturalmente que a gente vai mantê-lo aqui o período que for necessário para que ele tenha um tempo suficiente para poder fazer o autocuidado em vista da situação atual que ele enfrenta. O Dr. Cláudio Birolini, ele é cirurgião geral e estava acompanhado ao lado dele ali durante todo o tempo o Dr. Brasil Caiado, que é um cardiologista. O Brasil Caiado até falou mais sobre as questões também do presidente, que ele tem depressão, tem ansiedade e que esses quadros atrapalham também a situação de saúde do ex-presidente da República. O que o doutor Birolini também disse, Carla e Sheila, é que Bolsonaro ele vai ficar o tempo que for necessário para que ele tenha segurança de voltar, então, para a Superintendência da Polícia Federal, e que ali, por ser um espaço pequeno, enfim, ele está preso,
pode ser que seja feito algum pedido adicional de presença de enfermeiros, de médicos, para que sigam dando essa assistência ao ex-presidente depois que ele deixar, então, o hospital deve estar. Mas isso não tem um prazo, deve ser de 5 a 7 dias, esta é a expectativa. Ele também disse e nos esclareceu que o ex-presidente tem soluços recorrentes e que isso não vai ser corrigido com essa cirurgia de hérnia, né? Chamado hérnia inguinal bilateral, que são 2 hérnias na região da virilha, uma de cada lado. É isso que vai ser corrigido nesse procedimento cirúrgico. E que essa questão dos soluços de Bolsonaro, que é acentuado até por essas questões que ele falou de depressão e ansiedade, pode ser feita uma intervenção sobre isso ainda neste período de internação. Ele falou provavelmente na segunda-feira, que é uma anestesia num nervo que irriga o diafragma, que isso pode dar ao presidente um alívio em relação a essa situação de soluços. Embora este procedimento, ele não vai resolver também definitivamente essa questão, mas pode aliviar um pouco. Aí ele falou que isso vai ser analisado depois, vendo como o Bolsonaro reage, e aí então eles vão decidir se farão esse procedimento também para a questão do soluço. Eu queria trazer também uma informação importante. Quem passou, que na verdade quem teve autorização para ser acompanhante de Bolsonaro no período de internação é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, até foi ali na porta do DF Star, falou com a imprensa, também estava lá, e se queixava que não podia visitar o pai, mas que queria pelo menos vê-lo. E toda hora ele dizia, olha, não estou descumprindo uma decisão do Supremo de não acessar aonde Bolsonaro está, estou apenas vendo o comboio de carros passar. Mas aí a defesa já tinha pedido uma autorização para que ele fosse visitante, né, para que ele visitasse o pai, e isso foi ontem mesmo determinado e aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, como ficou? Carlos Bolsonaro está autorizado a visitar Bolsonaro nesse período de internação. Também estão autorizados os filhos Flávio Bolsonaro, senador da República, Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e Laura Firmo Bolsonaro, que é a filha caçula de Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Só Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deputado federal cassado, que não está ali no âmbito da decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorização. O ministro Alexandre de Moraes esclareceu também que eles podem sim fazer essa visita, agora seguindo o que determina o hospital em relação a visitantes, e também é uma decisão anterior do Supremo delimitando como isso deve se dar. Ou seja, e entre as questões, não pode entrar com aparelho celular dentro da sala que Bolsonaro está, não pode entrar com dispositivos eletrônicos outros além de aparelhos celulares. Isso tudo para evitar, inclusive, o que o ministro tem chamado nas decisões dele de exploração midiática, ou que Bolsonaro tem acesso a outras informações, enfim, podem visitá-lo, mas com o rigor que o Supremo já determinou em questões anteriores. Então, o dia de hoje, esse dia de Natal, aqui em Brasília, está sendo marcado por essa cirurgia do ex-presidente, que é mais simples, né, do que aquela outra tão longa de 12 horas que ele foi submetido. Agora, os médicos são os mesmos, conhecem bem o caso do ex-presidente, né, gente? Ah, sem dúvida. Conhecem bem, e a gente vai acompanhar ao longo do dia esse processo da cirurgia, 4 horas aproximadamente de duração, e a partir daí a recuperação do ex-presidente